Polícia Federal faz 3 operações contra manifestantes que provocaram quebradeira no último dia 8. Casa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, é alvo de busca e apreensão. Em reunião de Lula com comandantes das Forças Armadas, governo diz que aguarda comprovações de punições. Variante de coronavírus descoberto no Reino Unido poderá ser dominante. Consumo de açúcar e interrupção precoce do aleitamento são fatores de risco para a cárie na infância. Jogador Daniel Alves é preso na Espanha sem direito à fiança por acusação de assédio sexual. Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos com regras mais rígidas para motoristas de mais de 100 milhões de veículos nas ruas. E no Dia Mundial do Queijo, bons exemplos sobre como agradar o paladar. A partir de agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. As investigações e as prisões decorrentes das manifestações que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro continuam. Hoje a Polícia Federal fez uma ofensiva em pelo menos 5 estados. São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul são alguns exemplos que tiveram operação da PF. Até o momento, 5 pessoas já foram presas. Nesta sexta-feira, a Polícia Federal deflagrou a primeira fase da Operação Lesa Pátria, que mira financiadores e participantes de atos ocorridos em Brasília. A ação foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, que expediu 8 mandados de prisão preventiva e 16 de busca e apreensão. As pessoas são investigadas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deteriorização ou inutilização de bem especialmente protegido. De acordo com as informações da corporação, as investigações irão continuar no decorrer dos meses. A operação começou a partir de postagens em redes sociais que organizavam caravanas de manifestantes de todas as regiões do país para irem a Brasília. Segundo a PF, os organizadores deixavam claro que o objetivo do grupo era o de promover uma greve geral com a tomada dos 3 poderes por meio da invasão dos prédios. No estado do Pará, outra frente cumpriu 8 mandados de busca e apreensão contra suspeitos de terem financiado os atos. Os alvos foram classificados pela PF como extremamente perigosos, pois também teriam planejado ataques a refinarias, portos e aeroportos nos estados. A Polícia Federal também realizou busca e apreensão na casa do governador afastado Ibanez Rocha. Os agentes também foram ao antigo escritório de advocacia de Ibanez e na sede do governo distrital, o Palácio Buriti. Por meio de uma nota, a defesa afirmou que, apesar de inesperada, a operação será a prova definitiva de inocência do governador, já que Ibanez sempre colaborou com a justiça. Já no Mato Grosso do Sul, outra operação, a Unlock 2, teve outro foco. No caso do estado, as operações trataram de bloqueios nas estradas. Quem traz as informações de Mato Grosso do Sul é a repórter Fabiane Dorta. De acordo com a Polícia Federal, a Operação Unlock 2, deflagrada hoje, tem como objetivo aprofundar as investigações, em especial a identificação dos demais envolvidos, inclusive organizadores e financiadores do ato, que aconteceu em Dourados no dia 18 de novembro do ano passado. Na data, pessoas utilizando máscaras e um veículo cujas placas teriam sido retiradas propositalmente descarregaram pneus e formaram uma barricada na BR-163, no local conhecido como Trevo da Bandeira, com a intenção de bloquear a rodovia. Os pneus que formavam uma barreira na pista foram incendiados, além de um carro que ficou completamente destruído pelas chamas. O trânsito ficou perigoso e uma fumaça podia ser vista de longe. A primeira fase da Operação
Operação Unlock foi deflagrada 2 dias após o ato pela Polícia Federal, com o apoio da PRF, Polícia Rodoviária Federal, e resultou na apreensão do veículo e de materiais utilizados na ação, além da prisão do motorista, acusado de transportar os pneus para o local do incêndio. O grupo de pessoas investigadas pela PF é suspeito de incitação ao crime, associação criminosa, desobediência e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, crimes previstos no Código Penal. A Polícia Federal deflagrou também hoje a Operação Lesa Pátria contra 8 pessoas acusadas de participar e financiar ataques contra os 3 poderes no dia 8 de janeiro em Brasília, no Distrito Federal. Entre os presos está a professora de Mato Grosso do Sul, Soraya de Mendonça Baciotti, de 48 anos, que ficou conhecida após atuar como intérprete de Libras na campanha do deputado estadual Capitão Contar, do PRTB, para o governo do estado durante as eleições do ano passado. O mandado contra ela foi cumprido em Campo Grande. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, encerrou nesta sexta-feira a análise das audiências de custódia de 1.406 pessoas detidas após os atos do dia 8 de janeiro. Com isso, 942 detenções em flagrante foram convertidas em prisões preventivas, o que significa sem prazo para acabar. 464 suspeitos foram liberados com a aplicação de medidas cautelares. E aumentou o prejuízo do quebra-quebra na sede dos 3 poderes. A Advocacia Geral da União, que havia previsto a necessidade de pouco menos de 4 milhões de reais para as obras de reparo em todos os prédios, informou agora que o valor chegou aos 18 milhões de reais. Já havia sido feito o pedido do bloqueio de bens de pessoas e empresas que financiaram os atos. A solicitação foi feita à Justiça Federal no Distrito Federal. Já os danos causados às obras de arte e presentes de chefes de Estado são de valor inestimado. Os ataques do último dia 8 não foram tratados na reunião de hoje do presidente Lula com os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. Depois do encontro, o ministro da Defesa, José Múcio, disse que, na visão dele, não houve envolvimento direto das Forças Armadas nas manifestações, mas informou que, se for o caso, o governo espera ver eventuais punições. Participaram da reunião o ministro da Defesa, José Lúcio Monteiro, Rui Costa, da Casa Civil, e 3 militares, Júlio César de Arruda, do Exército, Marcos Olsen, da Marinha e Marcelo Damasceno, da Aeronáutica. O presidente da Fiesp, Josué Gomes, também foi convocado por Lula para que apresentasse um projeto da indústria de defesa na reunião. O objetivo é que os comandantes das Forças Armadas tratassem as principais necessidades referentes a cada área. Em declarações recentes, Lula afirmou que perdeu a confiança nos militares depois da suposta conivência deles nos atos e que é necessária punição independentemente da patente. E o presidente Lula viaja neste domingo para a Argentina, o primeiro destino internacional desde que tomou posse no cargo. Na viagem, além do encontro com o presidente argentino, Alberto Fernandes, Lula deverá se encontrar com outros chefes de Estado da região, como o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente do Uruguai, Lacalle Pou. A próxima viagem internacional está prevista para fevereiro aos Estados Unidos. O governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e o ex-secretário de Segurança, Fernando de Souza Oliveira, foram alvo de busca e apreensão na tarde desta sexta-feira. A dupla é investigada em inquérito do Ministério Público Federal, que apura as condutas de autoridades públicas na invasão à sede dos 3 poderes em 8 de janeiro. Ao todo, a operação cumpre 5 mandados. A Polícia Federal cumpriu na tarde desta sexta-feira 5 mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, e contra o ex-secretário executivo da Segurança Pública do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira. A ação acontece a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ibanez Rocha permanece afastado do comando do governo do Distrito Federal após decisão do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Rocha informou que as buscas serão a prova definitiva da inocência do governador afastado. Destacam ainda que a decisão de busca é inesperada e que Rocha sempre agiu de maneira colaborativa diante da investigação.
O pedido de buscas contra Ibanez Rocha e Fernando Oliveira foi assinado pelo subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR, e foi autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. A Polícia Federal também participa da operação. Os investigadores cumprem mandados no Palácio do Buriti, sede do governo em Brasília, no escritório de advocacia e na Casa do Governador e na Secretaria de Segurança Pública, além da residência do ex-secretário da pasta. E o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Piauí, que foi o único mantido pelo presidente Lula no cargo, pediu exoneração nesta quinta-feira. Ele alegou motivos pessoais. A exoneração foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. O superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Piauí, Paulo Fernando Nunes Moreno, anunciou sua saída do cargo no dia anterior. Ele havia sido o único nome mantido pelo governo Lula entre as 27 superintendências da PRF nos estados brasileiros. Na mensagem que comunicou a saída, Paulo Moreno afirmou que a decisão de deixar o cargo tem caráter pessoal. Ele também agradeceu às autoridades federais, estaduais e municipais pela parceria nas ações realizadas durante o período em que esteve no comando da PRF do Piauí. O ministro da Justiça, Flávio Dino, já havia exonerado 26 dos 27 superintendentes regionais da Polícia Rodoviária Federal nos estados e no Distrito Federal. E veja a seguir, Americanas não descarta a possibilidade de demitir funcionários. E ainda, Código de Trânsito Brasileiro completa 25 anos com regras mais rígidas para motoristas. O Código de Trânsito Brasileiro começou a vigorar há exatamente 25 anos, no dia 22 de janeiro de 1998. De lá para cá, o documento passou por inúmeros avanços com o intuito de oferecer mais segurança em ruas e estradas. Você já parou para pensar na quantidade de veículos circulando pelas ruas do país? O Brasil tem mais de 100 milhões de carros. Agora, imagina se não existissem regras e punições. Como seria a nossa vida? Furar o farol vermelho, falar ao celular enquanto dirige, não usar o cinto de segurança e dirigir alcoolizado. As regras, que podem parecer chatas e para algumas pessoas consideradas um atraso de vida, são essenciais para manter a ordem no trânsito e garantir a segurança de pedestres e condutores. Com o número, principalmente, de mortes no trânsito e de acidentes graves no trânsito, viu-se na necessidade de se codificar, de legislar sobre esse assunto para que pudéssemos ter um controle desse número de fatalidades, uma diminuição, uma racionalização. E aí, dentro do código, vieram incrementos importantes, como a ligação, por exemplo, a relação do binômio direção e álcool. E hoje, mesmo quem não é habilitado, sabe quais são as regras e penalidades básicas. E assim como nós, foi mudando e se adaptando. Atualmente, uma das mudanças mais importantes é a proibição do uso de celulares ao dirigir. O celular, para se ter uma ideia, ele potencializa a perda de atenção superior à embriaguez. Aumenta em mais de 400% a perda da sua habilidade motora. E no trânsito, quando você tira a atenção por segundos, a possibilidade do agravamento de uma ocorrência é muito maior. Além da questão do celular, que é um advento mais moderno, mais recente, o código ele não vai ensejar a realidade de hoje, há 25 anos. Então, existem outras leis que vão alterar, vão modificar ou vão acrescentar formatos atuais dentro do código. Nós temos a questão do insufilme e tantas outras questões que surgem todos os dias e que o sistema analisa para verificar a importância ou não de acrescentar, de modificar o Código de Trânsito Brasileiro. E para os condutores, as regras mais difíceis devem estar na ponta da língua.
já que passaram por um treinamento para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Mas existem pessoas que se enganam quando pensam que as regras valem apenas para condutores de veículos automotores, como carros, motos, ônibus e caminhões. Os ciclistas e pedestres também têm que tomar alguns cuidados. Todos estão inseridos no mesmo sistema e todos precisam respeitar os seus limites e também serem respeitados nas suas particularidades. O Código de Trânsito brasileiro inclui, inclusive, penalidades. Tem multas para o ciclista, para o pedestre que não atende, que não exercita ou exerce a sua atribuição no trânsito. Tem faixa de locomoção para atravessar, tem formas de o fazer, tem forma da circulação, a própria direção do ciclista. E quando ele não faz isso, enseja a uma penalidade também prevista no Código de Trânsito brasileiro. O que não faltam são regras. O difícil para muitos é seguir o manual. A educação de trânsito ela faz parte de uma educação maior, que é aquela primária, aquela básica de dentro de casa. Porque quem não respeita o pátrio poder não vai respeitar nenhuma autoridade, seja de trânsito, seja social, e isso é um conflito muito grande. Começa dentro de casa, vai para a escola e termina na nossa convivência social. Mas é importante trafegar pelo caminho certo para não causar acidentes, porque os dois lados dessa história podem sair machucados. E bem machucados. Com a alta da inflação e principalmente o aumento no valor das passagens aéreas, uma alternativa para viajar foram os ônibus. Mas na prática não está sendo bem assim, viu, Beatriz? De acordo com os números divulgados, a elevação nos preços das passagens de ônibus é o dobro da inflação. No ano passado, as passagens aéreas tiveram um aumento de 23% no país. Porém, a principal alternativa, as passagens de ônibus, teve aumento mais significativo. Ainda que, na média brasileira, o aumento no preço das tarifas de ônibus seja mais modesto do que o do avião, o avanço foi mais do que o dobro da inflação. Enquanto as passagens rodoviárias para viagens interestaduais subiram 13,8% no ano passado, o IPCA aumentou 5,79%. O principal fator que explica a alta é o preço do diesel, que no ano passado foi grande. A desvalorização do real também tem seu ponto de importância no preço das passagens. Isso porque grande parte das peças usadas na fabricação dos chassis e das carrocerias vem da China e tem preços dolarizados, o que elevou o valor dos ônibus. Além do reajuste que as empresas têm feito para repassar a elevação dos custos, o setor também ampliou a adoção de tarifas dinâmicas. Assim como as do segmento aéreo, elas variam conforme a data da viagem se aproxima e de acordo com a demanda. Dessa forma, tem ficado cada vez mais difícil para a população conseguir fazer viagens tanto a trabalho quanto por diversão. Por outro lado, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros acredita que alguns fatores podem equilibrar os preços, como a demanda. Isso porque, caso haja um aumento na procura por passagens, o setor terá um giro de capital suficiente para manter os preços menos expressivos e facilitar a viagem dos cidadãos. Os bancos começaram hoje a destravar os recursos da Americanas para permitir que a empresa mantenha os negócios funcionando normalmente. E a Comissão de Valores Mobiliários abriu um novo processo para investigar se os 3 sócios majoritários do grupo, Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e Beto Sicupira, não agiram de má fé. Para os 45 mil funcionários da Americanas, ficou o suspense. Quando os dirigentes da companhia foram perguntados se existe a possibilidade de demissões, a resposta foi de que, neste momento, o foco é na manutenção das operações e está sendo montado um plano de estratégia para otimizar os recursos. No entanto, foi ponderado que em processos como esse, é comum que haja reestruturações. A intenção é que, durante esse período, não haja problemas para atendimentos ao consumidor, tanto nas lojas físicas como nas compras pela internet.
Os órgãos de defesa do consumidor dizem estar monitorando todas as operações e reclamações, que em uma hora como essa ficam com muitas dúvidas. Mas tanto o IDEC como o Procon de São Paulo garantem que é seguro fechar negócio e receber os produtos. Tudo está sendo conferido. A Americanas tem feito acordos para negociar o rombo de 43 bilhões de reais com os mais de 16 mil credores. Em um processo de recuperação judicial, existe uma lista a ser seguida de quem recebe primeiro o dinheiro devido. No topo estão os trabalhadores da empresa. Portanto, serão eles os primeiros. Em seguida, vêm os credores, que têm dívidas com garantia junto à companhia, que são todos aqueles que emprestaram recursos, como os bancos. Em terceiro lugar, uma empresa pagará os impostos. E por último, vêm os consumidores e os fornecedores da varejista. A espera, a depender do quanto tempo levará até a aprovação do plano de recuperação, que na avaliação de especialistas pode ser de 2 anos, poderá ser longa. Pelo menos na Bolsa de Valores, tudo acabou. No último dia de negociação da Americanas no mercado de apostas, a ação subiu e desceu o dia inteiro e terminou valendo apenas 66 centavos. Encerrando mais uma semana com o mercado demonstrando uma maior aversão ao risco de uma recessão nos Estados Unidos e também acompanhando as sinalizações sobre a política econômica do novo governo brasileiro, o dólar fechou em alta nesta sexta-feira de 0,71%, cotado em R$ 5,20 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,78% aos 112.040 pontos. E o governo definiu hoje um dos principais pontos do programa Desenrola, um assunto que interessa a milhões de brasileiros com uma conta de 300 bilhões de reais para pagar. Uma equipe do governo e representantes do setor financeiro avançaram na criação do Desenrola, um programa de refinanciamento de dívidas que deve definir um desconto mínimo obrigatório para ser ofertado aos endividados. Além disso, o público-alvo serão as pessoas com renda de até 2 salários mínimos. O programa tem o objetivo de reduzir o endividamento recorde das famílias brasileiras, que chega a 80 milhões de pessoas, incluindo dívidas bancárias e não bancárias. A proposta é de um programa transparente, com condições e regras de acesso claras e que otimize o uso de recursos públicos e privados, alcançando assim o maior número possível de negativados. Cada dívida deve ter um prazo mínimo e máximo para que o pagamento seja parcelado e o credor vai ter liberdade para determinar o percentual de desconto. A ideia é tornar o programa viável aos endividados. Para ajudar as empresas que procuram trabalhadores qualificados, o governo do Mato Grosso do Sul vai oferecer cursos técnicos para quem estiver em busca também de maior conhecimento. O José é sócio proprietário de 2 empresas, uma franquia metalúrgica e uma fábrica de isopor. Hoje ele oferece 10 vagas de emprego. Tanto para a área rural, como para vendedor, gerenciamento, motorista. Estima-se que no estado existam cerca de 20 mil empregos à espera do trabalhador qualificado. Diante dessa dificuldade, o governo anunciou que vai criar o voucher qualificação. O estado vai pagar cursos técnicos para que a pessoa possa adquirir conhecimento profissional. A ideia é que, identificado essa demanda, a empresa pode entregar um voucher para esse trabalhador para ser qualificado ou requalificado. Com os avanços tecnológicos, nós percebemos que muitos trabalhadores estão ficando defasados do ponto de vista funcional. Então, ele trabalha numa empresa, mas ele precisa de uma qualificação. Então, o objetivo, a partir de agora, é fazer uma aproximação da demanda e da oferta e qualificação dessas pessoas, mas num olhar estrito para a questão do emprego. O secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação explica que será feita uma busca ativa para identificar quem está apto a receber a qualificação. Fazer uma busca ativa nessas pessoas, inclusive quem está no nosso sistema social, verificar que essas pessoas que recebem hoje
nossos programas sociais se elas têm escolaridade, capacidade de absorver a qualificação. Então, é esse o objetivo, é a busca ativa tanto da vaga como a busca ativa daquelas pessoas e nós orientarmos quanto à necessidade de qualificação em relação ao mercado. E, para isso, muitos dessas escolas técnicas cobram até pelos cursos. Então, nós vamos fazer uma intensa parceria com o Sistema S, indústria, comércio, serviço, para que eles ofereçam cursos adequados a essa demanda que nós temos no estado de Mato Grosso do Sul hoje. Para o empresário José Roberto Milani, o projeto do governo vai ajudar também as empresas dele. Se o cara vem qualificado, você pula uma etapa disso aí, né? Você não precisa ficar aí 6, 7 meses tentando fazer com que o cara entenda como que gira uma empresa. Então, eu creio que nesse curso ele vai conscientizar o candidato a uma vaga para ele chegar mais preparado, sabendo como é que funciona, o que é o custo de uma empresa, qual que é a expectativa que a empresa dá para ele, o tipo de empresa que ele está trabalhando, para onde que ele quer ir. Eu acho que isso aí ajuda bastante. E continua a onda de demissões nas gigantes da tecnologia. Depois da Amazon, Twitter e Meta, hoje foi a matriz do Google que anunciou um plano global para cortar 12 mil vagas de trabalho. De acordo com a empresa, é uma consequência do que o setor tem vivido. A Alphabet, empresa matriz do Google, comunicou os funcionários sobre a demissão através de um e-mail. A empresa afirmou que fez uma rigorosa revisão em todas as áreas e atividades da companhia antes de tomar a decisão. O anúncio do Google é feito um dia após a Microsoft divulgar o seu plano de demissão de cerca de 10 mil trabalhadores pelo mundo nos próximos meses. Outras grandes empresas como a Amazon, o Twitter e a Meta também já haviam informado os cortes, sobre a justificativa de que o setor estaria enfrentando situações turbulentas. O novo corte do Google de 12 mil empregos deve representar 6% dos funcionários contratados pela empresa em todo o mundo. As demissões devem ocorrer em todas as unidades e mercados da Alphabet, mas outros setores, como recrutamento e projetos, também devem ser afetados. E a seguir, variante de coronavírus descoberto no Reino Unido poderá ser dominante. E veja também, consumo de açúcar e interrupção precoce do aleitamento são fatores de risco para a cárie na infância. A farmacêutica Zodiac, representante da Moderna no Brasil, informou que pediu para a Anvisa o registro definitivo da vacina bivalente contra a Covid-19 no país. Quem também está dependendo de um aval da Anvisa é um grupo de pesquisadores brasileiros. Eles aguardam um parecer da agência para iniciar os testes clínicos de um novo antiviral contra a doença. Já no Reino Unido, uma nova variante da doença foi identificada. A Orthrus já representa 25% dos casos na Inglaterra e é responsável por 100% dos testes positivos em algumas cidades. O Instituto Sanger, um dos maiores sites de vigilância do Reino Unido, identificou uma nova variante da doença circulando na região desde novembro do ano passado. Chamada cientificamente de CH.1.1 e apelidada de Orthrus, ela já representa 1/5 de casos na Inglaterra e é responsável por diversos testes positivos em pelo menos 15 distritos ingleses. Para se termos uma ideia, a variante Kraken, descoberta em dezembro, atualmente é responsável por 4% dos casos no país. Os especialistas afirmam que, mesmo a Orthrus sendo responsável pelo maior número de infecções, o Kraken está crescendo mais rápido e é mais transmissível, além de possuir maior escape imunológico do que outras cepas em circulação. Além disso, especialistas afirmam que a variante Kraken tem uma vantagem de taxa de crescimento de quase 40% se comparada a uma cepa dominante atual. Apesar dos números, pesquisadores afirmam que ainda é cedo para dizer se as variantes podem provocar casos mais graves ou escapar da imunidade assegurada pelas vacinas. Os cientistas também descobriram que as subvariantes possuem peculiaridades genéticas. A Orthrus, por exemplo, tem uma mutação que se assemelha muito com a variante Delta e pode estar associado a uma maior capacidade do vírus de atacar as células e causar casos graves da doença. Já que no Brasil, a farmacêutica Zodiac
representante da Moderna no país, informou que pediu para a Anvisa o registro definitivo da vacina bivalente contra a Covid-19 no país. O uso será para pessoas acima de 6 anos de idade. A farmacêutica Moderna é responsável por desenvolver imunizantes dentro da tecnologia RNA mensageiro. Executivos da farmacêutica estão otimistas com o avanço e o possível registro da vacina no país. Com a aprovação em vista, a empresa tem interesse em oferecer o imunizante junto ao SUS. A previsão inicial era de que o pedido já tivesse sido realizado no final do primeiro semestre do ano passado, mas alguns empecilhos contratuais postergaram o processo. Como o Brasil já está com a vacinação contra a Covid muito avançada, essa vacina deve ser usada como reforço para aqueles que já iniciaram o esquema com outras vacinas. Quem também está dependendo de um aval da Anvisa é um grupo de pesquisadores brasileiros. Eles aguardam o parecer da agência para iniciar os testes clínicos de um novo antiviral contra a Covid. Os primeiros resultados de estudo com a substância batizada de MB950 foram divulgados na última semana e mostraram que a molécula é capaz de inibir a replicação do SARS-CoV-2 em células do fígado e do pulmão, assim como em células de defesa do organismo. Além disso, ela também ajuda a frear o processo inflamatório desencadeado pelo vírus. Os pesquisadores enviaram um dossiê junto com outros documentos conjuntos de dados para que essas substâncias possam se tornar um antiviral inovador e desenvolvido no país, visando uma maior independência nesse tipo de tecnologia, que é de alto custo para o SUS. Interromper precocemente o aleitamento e introduzir o açúcar na alimentação da criança aumentam o risco para a formação de cárie. A Organização Mundial da Saúde recomenda o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses e de forma complementar pelo menos até 24 meses. Um estudo brasileiro que acompanhou 800 crianças nascidas entre 2015 e 2016 identificou que o efeito da amamentação prolongada no aumento do risco de cárie dentária foi mediado pelo consumo de açúcar. A lactose do leite materno sozinha não causa esse tipo de problema. Como resultado, a prevalência de cárie foi de 22,8%. Aquelas crianças amamentadas depois dos 24 meses de vida teriam risco maior do que as que receberam leite materno por 12 meses ou menos. Porém, a incidência de cárie nos amamentados até os 2 anos diminuiu com o menor consumo de açúcar. As informações sobre consumo de alimentos foram obtidas pelas mães ou cuidadoras nas 24 horas anteriores e os pesquisadores registravam a quantidade de açúcar adicionada em chás, sucos, leite e mingau, por exemplo. Apenas 2,8% do total de 800 crianças nunca haviam consumido açúcar até os 2 anos de idade, enquanto 66,7% tinham ingerido alimentos com açúcar mais de 5 vezes no dia. Já durante o primeiro ano de vida, só 7,6% nunca haviam consumido açúcar. Foi observado que a ocorrência de cárie foi menor quando se levava em conta a renda familiar, escolaridade e cor da pele da mãe ou cuidadora. Filhos de mulheres negras mais pobres e que frequentaram menos tempo a escola formaram o grupo com maior frequência de cárie. O alto consumo de açúcares resulta na formação de um biofilme dental cariogênico, mais conhecido como placa bacteriana, que contribui para a cárie. Nela, o leite humano pode mudar suas características e ajudar na desmineralização do esmalte. Só que é o consumo de açúcar que inicia esse processo e ainda se perpetua no tempo, favorecendo o risco de cárie em outras fases da vida. A pesquisa também fez um alerta de que são nos primeiros anos que os hábitos alimentares se consolidam, influenciando sua preferência ao longo da vida. Mais um motivo para evitar o consumo do açúcar antes dos 2 anos. Começou a valer hoje o novo valor da chamada Zona Azul na cidade de São Paulo. Quem traz mais informações é a repórter Bruna de Jaimo. O valor que era de R$ 5,75 por hora passou a ser de R$ 6,08 por hora. Isso é 5,7% mais caro.
Segundo a Estapar, que é a concessionária que administra o serviço, a correção está prevista em contrato e leva em conta a inflação correspondente ao período da data de início do contrato, que é de julho de 2020 até aí dezembro de 2021. A última vez que a tarifa tinha sido reajustada foi em janeiro de 2022, quando passou de R$ 5,00 para o valor aí do último dia 19 de R$ 5,75. Nos últimos 2 anos, a elevação do valor foi superior a 20%. O valor de R$ 6,08 vale para São Paulo, mas o preço e o tempo de permanência mudam de acordo com cada estado. No Rio de Janeiro, por exemplo, o condutor paga R$ 2,00 para usar a vaga por 2 horas. E em Belo Horizonte, esse valor é de R$ 4,40 para 1 hora de estacionamento. A política urbana e pública foi implantada para que os carros tenham rotatividade nas vagas de estacionamento nas ruas e avenidas da cidade. Os carros têm aí um período máximo de permanência nessas vagas e, se por acaso o condutor permanecer depois desse período, pode ser autuado. Bilionários e milionários de todo o mundo assinaram a petição que foi enviada ao Fórum Econômico Mundial em Davos, pedindo para pagarem mais impostos. O grupo afirma que o mundo está cada vez mais desigual e, para combater o desafio, uma das soluções seria o tributamento dos mais ricos. Entre os que assinaram a petição, aparecem nomes como o de Abigail Disney, herdeira do Império Disney, e o de Mark Ruffalo, ator com diversos filmes de sucesso. Nenhum brasileiro assinou a carta. E este foi um dos destaques do Fórum da Suíça, que terminou hoje e, segundo representantes do Fundo Monetário Internacional, com melhores perspectivas para a economia dos países. A diretoria do Fundo Monetário Internacional disse em um dos últimos encontros que as perspectivas para a economia global não são tão ruins como previstas há alguns meses. A China é uma das principais responsáveis por impulsionar esse cenário, com a previsão de que o FMI cresça 4,4% em 2023. A guerra na Ucrânia tem sido um dos fatores preocupantes, especialmente para a Europa. Paralelo ao evento, do lado de fora, os ativistas climáticos protestavam contra os empresários do setor de combustíveis fósseis. E veja a seguir, jogador Daniel Alves é preso na Espanha sem direito à fiança por acusação de assédio sexual. E no Dia Mundial do Queijo, exemplos para agradar o paladar. A Justiça espanhola determinou prisão preventiva e sem fiança para o jogador brasileiro Daniel Alves por conta de um processo que ele responde por suposta agressão sexual. Ex-lateral do Barcelona é convocado para a seleção na Copa do Catar de 2022. Daniel Alves foi detido ao prestar declaração na manhã de hoje em uma delegacia de Barcelona. O brasileiro saiu do depoimento em um carro da polícia que o levou a uma sede da Justiça, onde ele ficou sob custódia judicial. Após a detenção, a promotoria da Catalunha pediu prisão preventiva sem fiança para o jogador, o que foi acatado pela Justiça. O jornal catalão La Vanguardia afirmou que a suposta vítima também prestou um novo depoimento nesta sexta. De acordo com o jornal, ela disse ter sofrido violação. A denúncia em trâmite na Justiça da região Catalunha foi feita por uma mulher que estava na mesma festa de Alves, uma boate da cidade no fim de dezembro. Em declaração no dia 5 de janeiro, o lateral confirmou que esteve na festa, mas negou as acusações. O jogador também disse que não conhece e nunca viu a mulher que o denunciou. Aos 39 anos, Daniel Alves mora atualmente no México, onde defende o Pumas, time pelo qual assinou em julho de 2022. Defendia porque o clube Pumas do México rescindiu por justa causa o contrato de Daniel Alves, que iria vencer no próximo mês de junho. O presidente do clube, Leopoldo Silva, disse que a decisão foi tomada porque não é possível permitir que a conduta de uma pessoa prejudique a filosofia de trabalho do clube, de trabalhar pelo desenvolvimento de jovens desportistas do país. Um casal de mergulhadores registrou no Japão um fenômeno raro e assustador: o aparecimento de uma lula gigante de mais de 2 metros de comprimento.
As imagens capturadas por um casal de mergulhadores no Japão são impressionantes. Sim, qualquer semelhança desse animal de 2,5 metros com uma lula não é mera coincidência. Este raro animal imenso é de fato uma lula gigante. Yosuke Tanaka e a esposa Miki operam uma empresa de mergulho na cidade de Toyoka, na região de Hyogo, e foram alertados sobre a lula por um vendedor de equipamentos de pesca que a avistou em uma baía. Os mergulhadores foram atrás do animal e tiveram a sorte de estar frente a frente com a lula, que se movia lentamente e aparentava enfraquecida, com a pele descascando. As lulas gigantes vivem nas águas ao redor do Japão e ocasionalmente chegam à praia, mas vê-las vivas na natureza é um acontecimento bem raro. Um morador de Mato Grosso do Sul acionou a Polícia Militar Ambiental para resgatar um tamanduá-bandeira que invadiu a casa dele. Só que o bicho ficou preso num lugar tão apertado que foi necessário uma manobra e tanto para retirar o animal de lá. O tamanduá-bandeira ficou assim, todo espremido entre o muro e o tanque de lavar roupas da casa, que fica na rua Dom Pedro II, no bairro Vila Major da Costa, em Jardim. Quando acionou a Polícia Militar Ambiental ontem, o morador disse que o animal que invadiu a casa dele não conseguia sair sozinho porque entrou em um local de acesso muito difícil e ficou de costas para o chão. Para retirar o tamanduá adulto, os policiais o ergueram por cima do tanque usando um cambão. Ele foi colocado nesta caixa de contenção e, como não apresentava ferimentos, foi solto no habitat natural, em uma área distante da cidade. E após ficar órfão, um filhote de lobinho foi resgatado para receber cuidados e ser reintroduzido à natureza. Uma equipe da Polícia Militar Ambiental recebeu ontem este filhote de lobinho que foi resgatado por um capataz de fazenda às margens de uma estrada vicinal conhecida como Pontal, em Jardim. O homem de 39 anos teria encontrado o animal ao lado da mãe, que tinha acabado de morrer vítima de um atropelamento. Lobinho estava desidratado e faminto. Após receber os primeiros cuidados da PMA, o filhote foi encaminhado para o RARAS, Recinto de Reabilitação de Animais Silvestres de Bonito, onde foi atendido por um médico veterinário voluntário. Assim que for estabilizado, o lobinho será encaminhado ao CRAS, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres, em Campo Grande, e, quando possível, será reintroduzido ao habitat natural. A cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo entraram no ranking de melhores destinos de viagens em 2023. A cidade carioca ficou entre os lugares mais populares do mundo e a capital paulista é destaque pelas atrações culturais. Feito por um site de viagens sobre os melhores lugares para viajar, considerou duas opções de turismo. A primeira levou em conta os lugares mais populares para conhecer no mundo e a segunda opção listou as cidades onde há mais pontos culturais. Nos resultados, a cidade do Rio de Janeiro ficou entre os destinos que o site descreve como as férias dos sonhos. A cidade maravilhosa foi considerada uma das mais populares, ocupando a 25ª posição. Já a capital paulista foi considerada um dos melhores lugares do mundo para as atividades culturais, seja pela parte histórica, arte, música ou culinária. São Paulo ficou em 24º lugar no ranking mundial. Então, não restam dúvidas que as duas capitais oferecem roteiros apaixonantes durante o dia e a noite, que podem ser visitados em qualquer época do ano. Um menino de 12 anos mostrou que a melhor maneira de realizar um sonho é não desistir. Luiz Eduardo Vidal, como quase todas as crianças, sempre sonhou em ter uma bicicleta. Mas a realidade financeira de sua família não permitia atender ao apelo do garoto. Ele não teve dúvidas. Foi para as ruas do litoral de São Paulo catar latinhas e vender para arrecadar o valor necessário. Com a coleta, ele conseguiu 8 sacos imensos de latinhas. A mãe conta que Luiz Eduardo recolhe latas desde maio de 2022 e está quase atingindo a meta de R$1.000 ou R$1.200 para realizar o sonho. O detalhe é que ele já avisou que logo depois de sair pedalando por aí, vai continuar colhendo latinhas. Não pense em outro brinquedo para ele, mas para outras crianças que enfrentam a mesma realidade.
E hoje é o Dia Mundial do Queijo. Para comemorar a data, você vai conferir agora um pouco sobre a história e alguns dos principais tipos dessa iguaria tão amada pelo brasileiro. Quem não gosta de tomar aquele cafezinho preto com um pedaço de queijo logo pela manhã ou até mesmo no final da tarde? Embora seja uma comida típica do estado de Minas Gerais, o queijo foi descoberto a milhares de quilômetros de Minas. Apesar de tão popular, sua origem ainda é uma incógnita. O queijo é um alimento tão antigo que não existe qualquer evidência indicando onde a produção do produto teve origem, se foi na Europa, na Ásia ou no Oriente Médio. Algumas histórias dizem que o primeiro queijo teria surgido acidentalmente, quando um homem árabe saiu para cavalgar por uma região montanhosa sobre o sol escaldante, levando uma bolsa cheia de leite de cabra para matar a sede. Depois de um dia inteiro de galopes, o árabe com sede pegou seu cantil e se deparou com uma grande surpresa. O leite havia se separado em duas partes. Um líquido fino esbranquiçado, que seria o soro, e uma porção sólida. A transformação se deu em razão do calor do sol, ao galope do cavalo e ao material do cantil, uma bolsa feita de estômago de carneiro que ainda continha o coalho, substância que coagula o leite. Já uma outra história conta que os primeiros povos que criaram gado e utilizaram leite para o queijo foram os egípcios. Os primeiros europeus que produziram queijo foram os gregos, que utilizavam as cabras e ovelhas. Mais tarde, os romanos começaram a utilizar o queijo, que se tornou muito importante em suas refeições, além de ser servido como alimento para soldados e atletas. Já aqui no Brasil, o estado referência em queijo é mesmo de Minas Gerais, que conta com 15 regiões caracterizadas como produtoras de queijos artesanais. Pelo menos 10 delas fazem o queijo Minas, produzido com leite de vaca cru, sem pasteurização e seguindo processos tradicionais de confecção. E os queijos agradam todos os tipos de paladar. O queijo lua cheia, por exemplo, tem o maior teor de gordura e é coberto com uma fina camada de carvão vegetal. Ele é maturado por 3 semanas e tem a textura aveludada e muito cremosa. Já o queijo azul da Mantiqueira tem um sabor mais intenso e sua massa tem o dobro de cremosidade do queijo gorgonzola. Agora, para quem gosta de um queijo mais suave, a opção é o queijo lendário da Genora, que possui uma textura macia e passa por um processo de produção de 40 dias. Já o queijo Maria Fumaça é composto com um pouco de oliva. Ele é curado por 1 ano, sendo quebradiço e apresentando cristais de tirosina. Agora, para quem é apreciador de um queijo com sabor mais forte, a opção é o queijo Joá. Ele é maturado por 30 dias em um ambiente úmido e frio e é coberto pelos fungos nativos da região de Minas Gerais. Sua textura é amanteigada e a casca rugosa e rústica. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.